Estamos aqui para mais um Papo de Ruminante, aquele assunto que eu vou deixar para vocês, o assunto, algumas perguntas, e vocês vão ruminar ao longo do dia para aprimorar o conhecimento de vocês. E o assunto de hoje é selênio e vitamina E para ruminantes. Quando nós pensamos em minerais, alguns minerais são considerados essenciais, ou seja, para esses minerais já conhecemos pelo menos uma função essencial à vida animal. Mas eles apresentam 4 funções principais. Atuam como componentes estruturais de tecidos corporais, como cálcio, fósforo e enxofre. Podem atuar como eletrólitos na manutenção do equilíbrio ácido básico, da pressão osmótica e da permeabilidade das membranas celulares, como fósforo, potássio, sódio e cálcio. Podem ser catalisadores ou ativadores enzimáticos, compondo a estrutura de metaloenzimas e vitaminas, como cobalto, zinco, selênio, e ainda apresentam uma função reguladora, atuando na replicação ou na diferenciação celular, como o cálcio, que atua na transdução, e o zinco na transcrição de proteínas. O diagnóstico, como vocês já viram em outros vídeos, pode ser bem complexo, em função de ocorrências múltiplas de deficiências minerais, sinais subclínicos pouco específicos e que escapam à observação do criador, além das interações mútuas de sinergismo ou antagonismo, levando em consideração que a maioria desses minerais são antagônicos entre si. Em relação à vitamina, os ruminantes eles têm um sistema digestivo muito interessante, onde eles conseguem produzir suas próprias vitaminas a partir de precursores que vêm na alimentação. Mas a vitamina E é uma vitamina que o ruminante ele precisa ingerir. E a vitamina E, em 1922, o Evans e Bishop observaram que ela prevenia o aborto em ratas e alterações testiculares em ratos. Daí veio o seu nome de vitamina E, referente à esterilidade. E em 1936, foi isolado o primeiro tocoferol. E hoje nós conhecemos mais de 10, sendo mais importante o alfa-tocoferol. Existem cerca de 10 tocoferóis, sendo que o mais ativo é o alfa em relação à sua absorção, que chega a 100%. E a partir daí, outros tocoferóis vão reduzindo em absorção. A vitamina E, ela tem grande importância, como eu falei, porque ela não é sintetizada no rumen, então deve ser fornecida aos ruminantes através dos alimentos da dieta, ou suplementada via oral ou injetável. As quantidades de alfa-tocoferol, elas são baixas em forragens verdes, predominando as demais formas da vitamina. E em conjunto com solos pobres em selênio, níveis abaixo de 0,45 ppm, pode haver armazenamento insuficiente da vitamina E. Então, a vitamina E tem grande influência de quem? Do selênio, ocasionando o aparecimento, então, de uma sintomatologia carencial. Durante a fenação, a exposição demasiada também da planta ao sol proporciona perdas da vitamina, que continuam a ocorrer durante o armazenamento desse capim. Forragens ensiladas contêm aproximadamente 1/5 do conteúdo de vitamina E das forragens frescas, e as rações baseadas em fenos maduros, palhas, silagem de milho, raízes e cereais também têm níveis baixos de vitamina E. Os concentrados só têm bons níveis quando pensamos em farelo de algodão. Então, a vitamina E ela pode ser um problema para os ruminantes. A vitamina E ela está relacionada com diversas funções no organismo, sendo a mais importante a sua ação antioxidativa, inibindo a peroxidação dos ácidos graxos poliinsaturados presentes nas membranas celulares. Existe uma grande relação da vitamina E com outros compostos, principalmente com aminoácidos e com o selênio. O selênio com a vitamina E previne diátese exsudativa, um severo edema produzido por aumento da permeabilidade capilar,
Além disso, auxilia na manutenção estrutural e na integridade de músculos esqueléticos, cardíacos e lisos e ainda todo o sistema vascular periférico, além de atuar na resposta imune. Em relação à vitamina A, ocorre uma melhora na sua absorção e na sua estocagem no fígado, sendo que a deficiência de vitamina E pode também levar a uma deficiência de vitamina A. Vitamina, vamos falar por enquanto só isso. E vamos ao selênio. O selênio é um serzinho complicado. A toxidez do selênio, ela foi comprovada bem antes da sua essencialidade, em 1840, mas só foi associada definitivamente aos quadros clínico-patológicos em animais de fazenda a partir da década de 30, de 1930, quando alguns pesquisadores responsabilizaram esse elemento como causa de enfermidades conhecidas como blind Stigers e alkali disease. Muitos animais doentes com suspeitas de blind Stigers não desenvolvem a cegueira, nem apresentam um andar cambaleante, daí o nome, cegos cambaleantes. Os animais acometidos geralmente emagrecem, têm pelos ásperos, andar cambaleante, ataxia, tropeçam, vagueiam sem rumo, muitas vezes em círculos, manifestam certa depressão, debilidade dos membros torácicos e podem pressionar a cabeça contra obstáculos. Alguns também apresentam apetite depravado, dor abdominal, cialorreia, pálpebras cerradas ou inchadas, opacidade de córnea e cegueira, e pode culminar com um quadro de paralisia generalizada, inclusive de músculos da deglutição. A alkali disease já é uma forma mais crônica da intoxicação de selênio. A primeira referência foi feita em 1856 em equinos no Nebraska, nos Estados Unidos, região de elevada concentração de selênio nos solos. Em 1891, ao observarem problemas semelhantes, fazendeiros da região denominaram a condição de alkali disease porque associavam equivocadamente as águas da região que eram muito alcalinas. Quadros semelhantes, então, foram verificados em bovinos, equinos e suínos, alimentados com grãos e forragens de áreas ricas em selênio. A condição clínica observada também está atribuída a plantas com altos níveis de selênio e foi relatada a partir de 1920 em ruminantes. Os sintomas incluem da alkali disease, desenvolvimento também da pelagem áspera, pelos da crina e da cauda se soltam facilmente, os animais apresentam envelhecimento precoce, emagrecimento, anemia, icterícia, um crescimento às vezes desordenado, principalmente dos cascos, e um caminhar peculiar, como se os animais estivessem tentando afastar um objeto alto do seu caminho. Cita-se também anemia, alterações do apetite, rigidez manqueira e, como vocês podem ver na foto, separações de crescimentos parciais do casco. É como se um tecido novo se separasse de um tecido mais antigo. Leiam os dois trabalhos indicados aqui no slide. O selênio, ele ficou como sendo tóxico por muito tempo. E só na década de 50 que descobriu-se que necrose hepática, diátese exudativa, distrofia muscular, polencefalomalácia, infertilidade e subdesenvolvimento dos animais poderiam ser ocasionados por uma deficiência de selênio. Isso em animais de laboratório. A partir de então, surgiu um novo interesse sobre o elemento, e aí o seu papel na prevenção de determinadas doenças nutricionais foi comprovado a partir do ano em que, 1973, foi descoberta a glutationa peroxidase, que é uma selenoproteína importantíssima para a função antioxidante do organismo. E, por fim, o selênio se tornou essencial em funções antioxidantes em conjunto com a vitamina E e na composição de enzimas importantes, como a selenocisteína, que tem efeito protetor em intoxicações por chumbo, cádmio e mercúrio, a selenoproteína W, em que a deficiência afeta a fertilidade de touros e cachaços,
e a iodotironina deiodinase, que é uma selenoenzima responsável pela conversão do hormônio T4, tirosina, em triiodotironina T3, forma ativa dos hormônios tireoidianos. A deficiência de selênio ocasiona em ruminantes uma doença bem característica, conhecida como a doença do músculo branco, ou distrofia muscular nutricional, ou miopatia nutricional, ou miodegeneração nutricional. Os sinais incluem falta de vitalidade, crescimento retardado, morte súbita, associada à necrose do miocárdio. Apresentam, de modo geral, transtornos do crescimento, degeneração da musculatura cardíaca e esquelética, degeneração testicular e oxidação da gordura corporal. A evolução pode ser superaguda, onde o animal apresenta taquicardia, perturbação do ritmo cardíaco, fraqueza geral e morte em poucas horas. Aguda, em que o animal fica com um andar rígido ou cambaleante, que se cansam rápido, tem decúbito prolongado, fraqueza e morte por insuficiência cardíaca, podendo ter mioglobinúria. E uma forma crônica, que ocorre como aguda, só que de evolução mais lenta. Na necrópsia, as lesões são bem características. São áreas, estrias ou manchas esbranquiçadas, tanto em musculatura lisa como em musculatura cardíaca, musculatura estriada e musculatura cardíaca, de consistência mais firme. Então, aqui podemos observar, na musculatura cardíaca, essas manchas brancas, e aqui numa musculatura esquelética, essas mesmas manchas brancas. Essas manchas são uma necrose de coagulação com calcificação distrófica, oriundas de um processo de excesso de oxidação. Nesse trabalho falado na Milk Point, de deficiência de selênio em pequenos ruminantes, nós podemos observar o arqueamento de dorso, animais com dificuldade de locomoção e dificuldade de permanência, de ficar em estação. E também, na figura A, nós observamos a musculatura da região da coxa apresentando áreas pálidas, distribuídas bilateralmente, essas áreas aqui mais claras, essas necroses, então, de calcificação. E aqui um coração apresentando áreas pálidas também, típicas, da doença do músculo branco. Uma outra sintomatologia associada à deficiência de selênio pelo professor Tokarnia e colaboradores do seu livro de deficiências minerais em animais de fazenda, em animais de produção, é o que chamamos de escápula solta, provavelmente relacionada a um excesso de processos oxidativos na musculatura, ao se saber que a musculatura do tórax é que faz a ligação do membro a esse tórax. Então, a escápula solta em ruminantes também associada à deficiência de selênio. E por que isso? Vamos pensar agora por que isso. Quando a gente fala que tudo em excesso mata, tá aí. O oxigênio também mata, respirar também mata. Na respiração celular aeróbia, o oxigênio ele sofre redução até a formação de água, produzindo o que nós chamamos de espécies reativas do oxigênio, os antigamente conhecidos como radicais livres, que deixaram de ter esse nome porque nem todos possuem elétrons livres na sua última camada. Então, quais são os principais? O oxigênio simples, que seria a primeira forma ativa desse oxigênio. O radical, ou o ero, espécie reativa do oxigênio superóxido, que ativa neutrófilos, monócitos, macrófagos, causa lesão biológica secundária em sistemas enzimáticos, em fagocíticos e sistemas químicos. O radical hidroperoxila, que é responsável pela destruição de membranas biológicas. O radical peróxido de hidrogênio, que tem uma vida longa, atravessa os lipídios, reage com as membranas, principalmente de eritrócitos, e com proteínas ligadas ao ferro. O radical hidroxila,
combina diversos metais no seu sítio de formação e inativa ou produz mutações de base do DNA. Todos esses radicais, eles podem ocasionar no que nós chamamos de lipoperoxidação, onde há alteração da estrutura e permeabilidade das membranas biológicas. Só que a lipoperoxidação, ela pode ser boa ou má. Quando má, trocas iônicas, liberação de conteúdos de organelas, produção de substâncias tóxicas podem causar morte celular. Mas a lipoperoxidação boa origina os produtos a partir da oxidação do ácido araquidônico, ativando a resposta inflamatória por gerar as prostaglandinas, nossas respostas às agressões. E aí, povo e pova, vamos parar um pouquinho para estudar? Vamos estudar, cascata do ácido araquidônico e os compostos formados, substâncias anti-inflamatórias, onde elas agem, por que elas agem, como que nós podemos fazer o controle da dor ao se pensar na cascata do ácido araquidônico, como que a gente faz o controle da inflamação. Então, todo mundo estudando para relembrar. E aí a gente para pensar, selênio e vitamina E são antioxidantes. E daí? Uma ampla definição de antioxidantes é qualquer substância que presente em baixas concentrações, quando comparada do substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação desse substrato de maneira eficaz. A ocorrência de um estresse oxidativo moderado é normal no organismo e, frequentemente, é acompanhada por um aumento das nossas defesas antioxidantes enzimáticas, mas, em algumas situações, há uma produção maior de espécies que oxidam em relação às defesas antioxidantes. E os antioxidantes, eles vão atuar em níveis diferentes de proteção. Eles podem impedir a formação dessas espécies reativas do oxigênio, principalmente pela inibição das reações em cadeia com o ferro e o cobre, que são outros metais que facilitam as oxidações. Os antioxidantes também são capazes de interceptar os radicais livres gerados pelo metabolismo celular, impedindo o ataque sobre as membranas, o ataque sobre os aminoácidos e sobre as proteínas. Outro mecanismo de proteção é o reparo de lesões causadas por essas espécies reativas de oxigênio, e esse processo está intimamente relacionado com a remoção dos danos às moléculas de DNA e a reconstituição das membranas danificadas. E, em algumas situações, pode ocorrer uma adaptação do organismo a uma resposta de excesso de formação de espécies reativas do oxigênio. E aí, aonde entra o selênio? O selênio, ele vai entrar na formação da enzima glutationa peroxidase, em que uma de suas funções é inativar o radical peróxido de hidrogênio. E gravem agora, presta atenção. Surgiu a superóxido dismutase, em que tem zinco na sua composição e que é responsável por inativação de parte do radical superóxido. Então, essas duas enzimas formadas por minerais, selênio na glutationa, zinco na superóxido dismutase, têm efeito inativando radicais livres. Outra situação que a gente observa, sobre os mecanismos dessas lesões oxidativas e o papel das espécies reativas do oxigênio é confirmado por duas reações químicas, só lembrando, reação de Fenton e de Haber-Weiss. É sugerido, por exemplo, que no trauma crânioencefálico ocorra a formação de espécies reativas do oxigênio por um mecanismo do tipo Fenton. O que acontece? Há, após o traumatismo, uma liberação do ferro intracelular e uma baixa capacidade do líquor de ligar esse ferro a uma proteína e inativá-lo. Então, com uma deficiência de enzimas antioxidantes, que já é comum no sistema nervoso central, isso há um risco ampliado dessa lesão ela acontecer após o trauma. Então, o papel do ferro nesse tipo de agressão ele é demonstrado pela diminuição da degeneração cerebral pós-trauma em animais de experimento que recebem, por exemplo, quelante de ferro. É possível que a quelação do ferro liberado após o trauma iniba a formação
das espécies reativas do oxigênio no sistema nervoso central. Uma outra coisa que a gente observa é que experimentos sugerem que a síndrome da reperfusão pós-isquêmica, então todo mundo estudando aí, em corações de ratos submetidos a sobrecarga de ferro, possa estar relacionada à produção das espécies reativas do oxigênio, elas aqui, felizes da vida, já que foi sugerido que o excesso de ferro, catalisando a reação de Haber-Wise, promove o acúmulo das espécies reativas do oxigênio, entre elas o radical hidroxila. Então, o excesso de ferro e, consequentemente, da hidroxila estimulam uma lipoperoxidação das membranas, responsável por uma diminuição da contratilidade cardíaca após a isquemia. Então, as lesões teciduais associadas a sangramento também podem liberar hemoglobina, essa hemoglobina com ferro, favorecendo reações de oxirredução, como em tumores, artrite reumatoide e diversas outras doenças. E como que a gente trabalha com selênio e vitamina E? Quais as necessidades dos animais? Como que a gente suplementa? E o diagnóstico? Primeiro, para suplementar, olhem o NRC, e para cada espécie, né, requerimentos de nutrientes, eu tenho para gado de corte, cavalo, para cachorros e gatos, porcos, pequenos ruminantes, gado de leite, para todas as espécies e, às vezes, até algumas particularidades de produção, nós temos livros específicos para sabermos como fazer a suplementação. O diagnóstico, como em qualquer outro problema, devemos associar os sinais clínicos com o histórico anamnese e os resultados dos exames complementares, que nesse caso a necrópsia e histopatologia vão revelar a doença do músculo branco em variados graus. Dosagem de selênio ou enzimas que o tenham em sua composição pode ser feito, mas na prática só a nível de pesquisa. Não é comum esse tipo de diagnóstico a campo. Experimentação pode ser feita. Dá uma olhadinha lá na videoaula sobre fósforo e osteodistrofias. E quando suplementar pastos pobres, quais plantas são seleníferas? Existem plantas que absorvem mais selênio do que outras? Bora estudar, bora pesquisar de novo. Uma animal de alta produção que é criada à base de concentrado pode ter. As categorias, animais em crescimento, sempre aquela história. Animais com maiores demandas, mais produtores, sempre precisam de mais nutrientes. E animais doentes que já têm dificuldades absortivas. Então, bora estudar. Deixo aqui 2 livros importantes para quem gosta de deficiências minerais em animais de produção, do professor Tokarnia e do Suttle. E quem gostou, curte, compartilha, fala com os amigos. Aqui é a Ana Paula Lopes Marques, do Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenadora da Liboves. Um grande beijo!